A medida provisória termina agora, ou expira agora no próximo dia 1º. E com isso, os combustíveis podem novamente voltar a subir de preço por causa da volta também dos impostos sobre consumo. O economista Miguel Daoud está aqui conosco para falar um pouco a respeito do assunto. Miguel, muito obrigado pela gentileza, mais uma vez, de atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Miguel, se porventura esses dois impostos, salvo engano, seria o quê? O PIS/COFINS e mais o ICMS? São os federais. Qual é o impacto no preço direto? A quanto poderia aumentar o preço, Miguel? Bom, existem cálculos que são feitos, Heródoto, no impacto dessa retirada, né, da desoneração no preço dos combustíveis. Existe uma pequena variação aí que poderia dar ao governo uma arrecadação de 33 bilhões este ano, que acomodaria, evidentemente, as promessas feitas com relação ao aumento do salário mínimo, né, aquela parcela do salário mínimo, aumento dos funcionários públicos, e você também mexer na tabela do imposto de renda. Daria aí em torno de quase 80, 70 centavos essa desoneração, Heródoto. Miguel, o governo perdeu a arrecadação durante esse período que os impostos foram retirados? Sim, perdeu. Ele deixou aí deixou de arrecadar, né? Foi uma forma de controlar o processo inflacionário e, com isso, conter uma evolução mais rápida da taxa de juros. Mas, Heródoto, existem boas notícias, viu, Heródoto? Manda lá. A situação não... Pois não, Heródoto? Não, por favor, pode continuar. Existem boas notícias. A gente sabe que existe uma defasagem no diesel de 8,4%. Na paridade internacional, aqui estaria mais caro. Da gasolina, 7%, quase 8% também mais caro. Então, se o governo hoje ele resolver fazer um bem bolado, vamos colocar alguns impostos, vamos colocar uma parte dos impostos, vamos voltar a tributar, e essa compensação que existe em relação à paridade aqui no Brasil menor, ajudaria o governo nesse momento, porque dinheiro não nasce do chão, né, Heródoto? De algum lugar vai ter que sair. Então, se essas promessas forem cumpridas, terá que ser feita nesse sentido. O que eu estou vendo, Heródoto, com muito pessimismo, é a gestão das expectativas, né? A gente sabe que a inflação que passou, você não tem o que fazer. A inflação que nós estamos vivendo, ela depende muito do gerenciamento da expectativa, porque a inflação, quando ela ganha uma inércia, ou seja, ela sofre um processo de reindexação sem estar sendo pressionada pela demanda ou pela oferta, o gerenciamento, ou seja, o que se fala do futuro é muito importante para que nós tragamos para o presente um cenário mais otimista, porque a economia, amanhã ninguém vai levantar já com o seu emprego, a economia resolvida. O que vai acontecer, o que pode precipitar esse cenário é exatamente você trazer boas notícias. Agora, só que o governo erra muito quando ele faz ataques ao Banco Central, ele critica a taxa de juros. Então, essas coisas são incompatíveis com uma realidade, né? Você não tem isso como factível. Então, isso é muito ruim. Eu vejo a questão do combustível, né? Uma posição. Dentro do partido do Lula, a Gleice não quer que mexa, quer deixar assim. O Haddad precisa para atender as demandas. Então, o presidente precisa se entender bem com os seus aliados e tentar gerenciar essa expectativa de uma forma inteligente. Porque o que percebe não há cognição, né? Como nós ouvimos aí do especialista, não há cognição em você ajustar as nossas decisões para que a economia tenha aí um bom resultado. Mas, assim, finalizando essa parte, Heródoto, eu diria a você
que sim, vai reduzir, né, vai tirar o imposto ou parte dele, pela possibilidade de compensação de que os preços internacionais, né, estão mais baixos do que os preços nacionais. Vai haver aí uma compensação. Agora, Miguel, e quanto ao caixa dos governos estaduais que perderam parte do imposto chamado ICMS? Tem estado aí que cobrava 32, outro cobrava 30, São Paulo cobrava 25. E baixaram uma média aproximadamente de 18. Disseram que perderam milhões e milhões de reais de arrecadação. E aí? O ICMS também volta a ser cobrado? Não, neste caso, o ICMS ele não está previsto nessa medida provisória. É uma decisão do governo de cada estado, né, de voltar ou não a ser cobrado. O que está ocorrendo, o Heródoto, tem alguns estados que têm dívidas, né, com a União. O Supremo autorizou, caso a queda da arrecadação ultrapasse 5% pelo ICMS no Estado, ele compensar, né, essa perda com a dívida que ele tem com o governo federal. E tem alguns que estão repassando, mas isso é uma situação temporária que já está acabando. Os estados também vão ter que mexer na tributação, né, do ICMS, uma vez que a arrecadação agora caiu muito. Eles tinham um oxigênio a mais. Na pandemia, eles tiveram repasse de recursos, estava com os caixas bons, gastou-se muito na eleição, mas é uma situação difícil, viu, Heródoto? Porque a inflação... Olha, Heródoto, se você me permitir, eu queria fazer um comentário aqui bem objetivo. O presidente Lula, ele tem que tomar cuidado, porque a sua popularidade vai estar atrelada à inflação. Vai estar atrelada ao poder de compra do brasileiro. O brasileiro vem perdendo poder de compra. E quando você tira o poder de compra do trabalhador, das pessoas, você perde a popularidade e perde apoio, né? O presidente Lula está cometendo os mesmos erros que o presidente Bolsonaro cometeu. Eleger inimigos que ele não vai conseguir combater. A inflação, ela é perigosíssima. Quando ela ganha a inércia, como está agora, num país que existe indexação, você pode perder o controle. Então, eu diria que para controlar essa inflação, acomodar essa questão tributária, é muito importante uma gestão de expectativa com relação à questão fiscal, com relação ao que se diz. Isso é muito importante, porque o Brasil é um país fantástico, é um país que tem tudo por acontecer, mas precisamos de investimento. Um péssimo gerenciamento da expectativa não traz para o presente o otimismo dos investidores. Nós vamos continuar com mais dificuldade em sair daí. Obrigado pela gentileza. Muito grato, Miguel. Eu que agradeço, Heródoto. Um abraço a você e um abraço a todos. Muito obrigado. Miguel Daúde conversando conosco, fazendo aí então uma análise para a gente. Isso vai acontecer no dia 1º. Se volta, são duas ações. Não sei se você entendeu bem. Uma é o governo federal, o PIS, o FINS, e o outro é do governo estadual. O que está se discutindo são apenas os impostos federais agora. Como ele explicou agora há pouquinho, os impostos estaduais é uma decisão de cada estado da Federação Brasileira. Tudo bem? Então, só para a gente entender o que está acontecendo, e aí você forma sua própria opinião a respeito do assunto, que é importante, sem dúvida alguma.